Essa parte do magistério, né? Quão relevante ela é? Por que você, para a sua profissão, claro, e por que você optou por dar aulas? Para se manter atualizado é importantíssimo para qualquer profissão, para nós, para mim é essencial. Ensinar lhe obriga a aprender, né? E só ensina quem consegue dedicar algum tempo para aprender e depois compartilhar essas compreensões, ou pelo menos essa visão parcial, visão setorial do mundo com os estudantes e discutir isso com os alunos. E é também um ato de é um ato de entrega também, né? Porque você também tem que se dedicar, não é só a hora da aula, você tem que se preparar para isso. Se preparar antes e depois. E como é que eu comecei? Eu comecei a ser professor ainda quando eu era estudante, na verdade. Porque, eu não sei como é que se chama aí, como é que vocês conhecem isso, mas na Bahia a gente chama aquele professor que dá aula para alunos que têm dificuldade, aula de reforço, né? Isso. Nós chamamos de aula de banca. Então eu comecei como professor de banca. Então fazia aulas de reforço, gostava muito da aula para adolescentes e crianças. E eu vi que eu tinha jeito para coisa, que eu tinha muita paciência e tal. E aí, na primeira oportunidade que eu tive de fazer um concurso público para professor, que foi em 1999, eu fiz. Só que eu entrei pelo direito internacional público. E até hoje eu combino essas duas disciplinas nos textos que eu escrevo e também nas aulas que eu dou. Eu sempre trago uma visão do regime jurídico internacional, do direito comparado, e isso me ajudou muito nas minhas atividades posteriores no Ministério Público. Depois de uns anos é que eu fui fazer o concurso para professor de processo penal, que hoje é a minha disciplina principal, e eu comecei na Universidade do Estado da Bahia, e depois que eu ingressei na Universidade Federal da Bahia. E isso me abriu outras portas para ir para outras matérias para além do processo penal, como crimes digitais, como cooperação internacional, que é um tema que eu leciono, técnicas de investigação, para cursos policiais também, não só para a área jurídica propriamente dita. E mais recentemente, voltando um pouco aí a 2003, quando eu fiz a minha dissertação, trabalhar um dos pontos que já aparecia lá na Convenção de Budapeste, que tem 22 anos agora, que é a proteção de dados. A proteção de dados é essencial para a atividade econômica. As empresas não conseguem realizar plenamente suas atividades produtivas transnacionalmente numa sociedade globalizada sem que haja um livre fluxo de dados na sociedade internacional. Então é preciso que nós tenhamos um marco jurídico, um marco institucional adequado para isso. E o tema que eu tenho lecionado é justamente transferência internacional de dados, que tem um foco, um pé no campo econômico e um outro pé na atividade de persecução criminal. Porque você tampouco consegue obter provas no exterior com facilidade, como deve ser para lutar contra terrorismo, lavagem de dinheiro, etc., sem que haja marcos jurídicos adequados de proteção de dados nas duas jurisdições que cooperam. Muito interessante. Você sabe que me chama a atenção na sua resposta? Você fala de aprendizado, né? Que quando você ensina, você aprende, você tem que se preparar. E eu fiz a pergunta, e já agradecendo aqui o Thiago Sombra, sócio do Matos Filho, que nos apresentou, eu fiz essa pergunta para o Thiago, que ele é professor também, e a resposta foi muito parecida. Ele falou, Renato, eu aprendo, eu me atualizo, e eu me atualizo para o escritório, para as coisas do meu dia a dia do trabalho também. Então é muito interessante, porque a gente pensa no professor apenas ensinando, mas não, né? Você aprende com o aluno também. Aprendendo. Nós aprendemos, inclusive, na aula, né? Durante a aula nós aprendemos, porque são experiências distintas que os alunos têm, especialmente em cursos de pós-graduação, ou como esse aqui no IDP, em que eu sou professor. A minha matéria ela é lavagem de dinheiro no LLM aqui do IDP. Você aprende muito porque você tem alunos que são advogados, você tem alunos que são da CGU, você tem alunos que são da Receita Federal, você tem alunos que são da polícia ou são de embaixadas estrangeiras. Então são experiências muito diversas e que lhe enriquecem também no diálogo propiciado por essa convivência acadêmica, né? Então, acho que todo mundo ganha. É isso, é uma troca, né? Agora sim, entrando na sua carreira, bom, em 93, como a gente falou, você passou no concurso público do Ministério Público. Inicialmente, por 9 anos, você atuou como promotor de justiça nas comarcas do interior da Bahia. Em 2003, você assumiu como procurador da República. Passou a atuar em Feira de Santana, Salvador, mas também Foz do Iguaçu e Curitiba.
E o que muda em cada um desses cargos e nas suas rotinas? E mais do que isso, o que muda pensando por região? Bom, a experiência no Ministério Público Estadual é muito diferente da experiência no Ministério Público Federal, né? Então eu devo grande parte de minha formação e do meu amor pelo Ministério Público ao Ministério Público Estadual da Bahia, né? E eu digo isso com grande tranquilidade, porque eu já estou há 20 anos no MPF e amo a minha instituição, mas não posso deixar de registrar isso, porque o contato que você tem com os cidadãos no Ministério Público Estadual é mais intenso do que o contato que você tem com esses mesmos cidadãos quando você está na atividade no campo federal, né? O Ministério Público Estadual é capilar, é bem capilar. E a atividade é bem mais diversificada do ponto de vista do atendimento às demandas dos cidadãos. E, se você me permite, vou contar uma história. Por favor. Do meu primeiro dia de trabalho. Eu sei que você gosta de histórias, então eu vou contar uma do meu primeiro dia de trabalho. Voltando àquela ideia de que nós sabemos de tudo, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente é um grande generalista. E eu assumi em 4 de outubro de 93, na comarca, uma comarca chamada Utinga, que fica na Chapada Diamantina, no meio da Bahia. Você seguramente conhece ali Lençóis, né? Sim. Região que atrai muitos turistas. Eu era promotor de uma cidade que fica a 90 quilômetros de Lençóis. E cheguei lá com meu pai, eu tinha 22 anos, meu pai foi me levar lá, né? Ele disse, você não vai dirigir nessas estradas aí esburacadas com um Voyage velho que eu tinha um Voyage velho. Você não vai não. Aí ele foi comigo e me deixou na porta da escola, né? Quer dizer, da nova escola na qual eu iria aprender tanto, que era o Ministério Público. Bom, aí estávamos na sala, que era supostamente a promotoria. As promotorias do Ministério Público nos anos 90 ainda eram dentro dos fóruns. Hoje é um cenário inimaginável, né? Promotoria dentro do fórum, você tem os prédios do Ministério Público. Bom, mas a minha promotoria era dentro do fórum, e quando eu abri a porta tinha uma mesa, uma cadeira e um armário, tudo vazio. Em cima da mesa tinha uma folha de papel ofício e uma caneta Bic azul, né? Aí eu olhei para meu pai e perguntei, e agora? Ele falou, e agora é com você, se vire, né? Aí alguém bate na porta, era Dona Edna. Dona Edna é uma servidora antiga da comarca. E aí ela trouxe um processo. Quando eu vi o processo, eu já fiquei com medo do processo, né? Porque eu nunca tinha despachado um processo. Eu nunca tinha despachado um processo, eu sendo o responsável por ele. Nessa época, quando eu entrei no Ministério Público, eu tinha trabalhado na Justiça Federal, eu trabalhava na Justiça Federal na Bahia. Eu passei na MP. Bom, e chegou esse processo. Ela falou, doutor Vladimir, o senhor pode despachar esse processo aqui? Eu falei, claro, pode deixar aí. Amanhã eu lhe devolvo, que eu queria tempo para pensar. Lembre, Renato, que 93 não tem celular, não tem internet, não tem essas facilidades que a gente tem hoje. Então, quando eu vi a capa, tinha escrito habilitação de casamento. Eu pensei, o que é que um promotor de justiça tem a ver com habilitação de casamento? Fiquei pensando. E eu não fazia a mínima ideia, embora eu tivesse sido bom aluno de direito civil, eu não fazia a mínima ideia do que é que um promotor de justiça fazia na habilitação de casamento. E muita gente não sabe que, para casar, o promotor de justiça tem que dar um parecer na habilitação de casamento. E aí eu pedi que ela voltasse depois, mas o depois foi no dia seguinte, para eu poder pesquisar o que é que eu tinha que escrever. E sabe qual era o meu parecer? Tão difícil, do processo tão difícil? Tinha umas 4, 5 folhas. Nada a opor. nada a opor ao casamento. Porque a gente tem que dizer se existe algum impedimento para o casamento, né? E assim, era algo que eu não fazia a mínima ideia e que era uma coisa corriqueira no trabalho dos promotores, e é uma coisa corriqueira no trabalho dos promotores de vara de família ou fazenda ou registros públicos, né? Então, é uma experiência muito diferente, muito diversificada de lidar com questões que nós não vemos no Ministério Público Federal. E também o cenário. O cenário os cenários pelos quais eu passei foram cenários também muito diferenciados no interior da Bahia, porque a gente pensa, Bahia ou São Paulo, não é tudo igual, né? Cada região tem a sua particularidade. Eu passei pela Chapada Diamantina, depois eu fui para o sertão baiano. E então, quando eu passei no Ministério Público Federal, eu fui para Foz do Iguaçu. Mas por que eu escolhi Foz do Iguaçu? Quando nós temos que indicar a localidade naquela
na qual nós vamos ser lotados, você tem algumas opções. Eu tinha a opção Belo Horizonte, eu tinha a opção São Luís, pela minha posição no concurso, né? Fiquei, acho que em 7º lugar, se não me engano. Então eu podia escolher uma cidade como Belo Horizonte. Eu morava em Salvador. Mas eu não quis escolher Belo Horizonte nem São Luís, numa capital. Eu quis escolher Foz do Iguaçu. Por quê? Porque seria um desafio, Renato. Qual seria o desafio? Lidar com o caso Banestado. Na época da minha escolha, o caso Banestado estava gerando uma série de polêmicas no Brasil. E para mim seria desafiador porque eu ia trabalhar num caso que envolvia tanto os aspectos de processo penal quanto de direito internacional. As duas matérias das quais eu gostava muito. E lavagem de dinheiro, que era uma outra questão que eu gostava muito também, e continuo gostando até hoje. Então eu escolhi essa cidade, que não era assim, uma das preferenciais dos concursandos da época, e fui trabalhar lá. 2 meses depois, o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, designou uma força-tarefa do caso Banestado. E como eu era o promotor natural, um dos responsáveis pelo caso Banestado em Foz do Iguaçu, onde ele estava na época, eu fui indicado para trabalhar nessa força-tarefa, em Curitiba, né? Isso foi em maio de 2003. Aí, em setembro, onde é que eu estava? Eu já estava em Nova York, fazendo a investigação, pegando provas para esse caso do Banestado, para que nós pudéssemos propor as ações penais em Curitiba com os documentos obtidos nos Estados Unidos. Você vê uma decisão de enfrentar um desafio leva a outros desafios e uma diversidade da sua carreira, né? Porque nos meus 10 anos no Ministério Público Estadual, eu não tive oportunidades como essa que eu tive no Ministério Público Federal, e foram muitas missões no exterior. A partir essa foi a primeira. Eu não tinha 6 meses na carreira, e daí vieram outras tantas oportunidades que me enriqueceram enormemente do ponto de vista do conhecimento, do networking. Conheci muita gente do Judiciário, do Ministério Público, de agências de controle, de unidade de inteligência financeira no mundo inteiro, agências anticorrupção. Isso é algo que é inestimável. Isso é muito legal, Vladimir, porque você escolheu um baita de um desafio, com pouco tempo de casa, sendo jovem, e olha o que aconteceu dali para frente. Então, às vezes a gente tem medos, e tudo bem, né? Faz parte, mas a gente precisa enfrentá-los e outras portas se abrem, né? Então, muito bacana